Meus irmãos, a paz do Senhor. Quantos estão felizes nesta manhã? Livro histórico do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Enquanto a igreja procura Atos dos Apóstolos, capítulo 9, eu quero louvar a Deus nessa manhã em estar aqui na presença daquele que é reverenciado na cidade de Suzano, aqui no maior congresso de missões do Brasil. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa que me acompanha, a pastora Ivonete Cruz, que já são 12 anos casada comigo e tenho o privilégio de tê-la como esposa andando comigo nesse Brasil. Quero louvar a Deus também pela vida do meu pastor presidente, pastor Bispo Samuel Ferreira e Bispa Keila Ferreira, são os meus líderes espiritual. Quero louvar a Deus também pela vida do meu amigo, pastor Genival Bento. Estive falando com ele domingo, para que ele pudesse estar intercedendo por minha vida. Deus abençoe o pastor presidente, pastor Antônio Moura, é um pai. O mesmo sentimento que havia no pastor Cezino Bernardino, eu vejo no senhor. O senhor é o pai das missões, a cantora, a pastora Andréa Rocha. Tenho os senhores como os meus pais espirituais, base. Deus abençoe os pastores, os demais obreiros que estão à minha retaguarda. Atos capítulo 9. Quero mandar um abraço para a pastora Dalila, nossa amiga da Inglaterra, que também está nos assistindo ao vivo, e a todos os internautas. Atos capítulo 9, versículo de número 2. E pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, que homem, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Podeis assentar. Aqui está um dos homens mais requisitados na história do cristianismo. Eu estou me referindo a Saulo de Tarso, um dos maiores apóstolos do Novo Testamento, fundador da teologia sistemática e escritor de uma das epístolas mais apreciada pela teologia moderna, Epístola aos Romanos. Segundo a tradição judaica, a qual ele mesmo viveu, ao completar seus 13 anos de idade, ele passou por uma cerimônia chamada de Bar Mitzvah. Era a cerimônia que todo judeu, que a partir dos seus 13 anos, ele seria responsável por seus próprios atos. Era a cerimônia da maioridade judaica, e a partir dali, ele seria considerado um homem em toda a sociedade, mesmo tendo seus 13 anos de idade. E era a partir dessa idade que todo judeu passava a frequentar as escolas rabínicas para estudar a lei, o Antigo Testamento, a Torá, os profetas. O apóstolo São Paulo passou a estudar o Antigo Testamento e se destacou tanto por sua inteligência, que acabou parando em uma das 3 grandes maiores faculdades teológicas que haviam em sua época. É óbvio que existiam outras escolas teológicas, mas estas são as 3 mais destacadas. A primeira escola teológica
é a escola teológica de Shammai, um dos doutores e mestres respeitadíssimo dos 613 preceitos do Antigo Testamento. A segunda escola teológica é a escola teológica de Hillel, que era um teólogo respeitadíssimo também em sua época. E a terceira escola teológica, que apesar de ser uma escola mais nova, mas alcançou destaque mais notável e mais considerável, é a escola teológica de Gamaliel, que era neto de Hillel. Todo judeu que se formasse ou que se diplomasse na escola teológica de Gamaliel, ele seria considerado na época a qual vivesse um dos maiores intérpretes do Antigo Testamento. A sua agenda estaria lotada para expor a sua habilidade de oratória nas sinagogas da sua época. O apóstolo São Paulo, ele também era poliglota. Ele falava os idiomas existentes da época, como o hebraico, o grego, o aramaico, e alguns especificam o siríaco, entre outros idiomas. Era de família nobre, e por sua inteligência, e por ser sábio, e por se despontar e se destacar mais do que alguns doutores e mestres que haviam em sua época, ele recebeu por voto comum uma cadeira no sinédrio das 71 que existiam além da dele. Uma das provas bíblicas que mostram que Paulo, ele teve assento no sinédrio, é quando o texto diz que Paulo consentiu na morte de Estevão. Por que consentiu? Porque o sinédrio não tomava a decisão de matar alguém sem o consentimento dos 72 membros da corte. O sinédrio, ele era o tribunal judaico da época. Todas as decisões dependiam unicamente do voto, do aval, da assinatura do sinédrio. Ninguém casava sem a assinatura do sinédrio. Ninguém se divorciava sem o sinédrio. Ninguém era preso sem o sinédrio. Ninguém era posto em liberdade sem o sinédrio. Sim, senhoras e senhores, foi exatamente Saulo de Tarso, o apóstolo São Paulo, que deu o voto para o assassinato de Estevão. Senhoras e senhores, foi justamente o apóstolo São Paulo que no período anterior à sua convenção, que deu voto para a crucificação de Jesus Cristo. Sabemos que Jesus, ele foi crucificado por inveja de seus opositores e por membros do sinédrio. Quem aqui não se lembra do fariseu Nicodemos, que quando foi ter com Jesus à noite, proferiu tais palavras dizendo: sabemos que tu és mestre vindo de Deus, e que ninguém opera tais sinais que tu fazes se Deus não for contigo, se Deus não for com ele. Você observe que ele usa a terceira pessoa do plural para dizer: sabemos que tu és mestre. Mas Nicodemos havia ido se encontrar à noite com Jesus sozinho. Ele poderia ter utilizado a primeira pessoa do singular para ele se referir a ele mesmo: eu sei que tu és mestre. Mas ele usa a terceira pessoa do plural: sabemos, porque também ele era membro do sinédrio. Quando eu falo do apóstolo São Paulo, ou Saulo de Tarso, eu estou falando de um dos homens que estava presente em uma das plateias que visualizava Jesus sendo chicoteado. Diz o historiador que ele desejava ter um dos azorregues em suas mãos, um dos chicotes em suas mãos, para ele mesmo executar o ato da penalização. Quando eu falo do apóstolo São Paulo, eu estou falando do maior inimigo declarado do cristianismo. Quando eu falo de Saulo de Tarso, eu estou falando de um dos fariseus mais conceituado do Novo Testamento. Quando eu pesquiso a palavra fariseu, eu fico brabo, doido, quando eu vejo alguém querendo chamar outro de fariseu para lhe atingir, para mexer na sua ferida, e não sabe que fariseu significa mestre da lei, doutor da lei. A palavra fariseu é destacada. Quem gosta de Bíblia aqui, 89 vezes na Bíblia você encontra a palavra fariseu. Os fariseus, eles eram intitulados e chamados pelo título de Assidim. Quando você busca a raiz da palavra Assidim, você vai perceber que significa fiéis de Deus, leais de Deus.
os fariseus eram considerados os homens mais santos da época, de maneira que numa parte do Talmud judaico está escrito que se Deus desse a oportunidade de 2 pessoas entrar no céu, uma destas tinha que ser fariseu. Os fariseus usavam filactérios, uma faixa de couro na testa com trechos da lei gravados em hebraico, filactérios por todas as partes do corpo, filactérios nos braços, filactérios nos tornozelos, nas pernas, e eles eram considerados os homens mais santos da época. Quando eu falo de fariseu, eu estou tentando pintar na mente da igreja a maneira a qual o apóstolo São Paulo vivia. Quando eu estou falando de fariseu, eu estou falando de um dos homens mais respeitados na época, era Saulo de Tarso. Olhe para cá, os fariseus eram considerados os homens mais soberbos e arrogantes da época. Saulo de Tarso, a marca e o marco do cristianismo. Olhe para cá, mesmo após a morte e ressurreição de Jesus Cristo, o seu ódio inflamado ainda contra o cristianismo, ainda as portas do seu coração queimava, de maneira que ele ainda continuou perseguindo a igreja. Mesmo após a morte e ressurreição de Cristo, ele ainda continuou prendendo alguns crentes, levando alguns crentes presos para poder açoitar. Diz o historiador que ele pegou algumas irmãs, amarrou seus cabelos na sela do seu cavalo, ligada a uma corda, trazia os cavalos de raça que vinha do Egito e colocava os cavalos para correr nas ruas pedregosas de Roma e de Jerusalém, de maneira que quando ele parava o seu cavalo, as irmãs estavam só a pele e o osso, e ele chegou a pegar partes daquele cabelo, erguer os cabelos para cima, e ele mesmo proferindo palavras dizendo: aquilo que eu não fiz contigo, eu estou fazendo com todo aquele que te segue. Aquilo que eu não fiz contigo, eu estou fazendo com todo aquele que professa a sua fé e que crê nesse tal de Jesus. Nós vimos quando ele foi crucificado e que desceu da cruz morto, destruído, conseguimos matar o Jesus da cruz. Diz o historiador que ele fazia essas coisas para mostrar que o dono da igreja havia sido assassinado, o fundador da igreja havia sido morto, e agora ele iria acabar e terminar de dizimar o cristianismo. É onde eu quero começar a pregar. No capítulo 9 é quando ele se direciona ao sumo sacerdote, os 2 piores bandidos da época, Anás e Caifás, e pega cartas para Damasco a fim de matar alguns crentes da igreja, a fim de prender. Hoje eu vou pisar na cabeça de alguns crentes. Hoje eu vou executar a minha vingança e mostrar que eles não são nada, que conseguimos matar o Jesus da cruz. Eu quero pregar as 3 coisas que Saulo de Tarso não sabia. Olha para esse crente que está do lado e diga para ele as 3 coisas que o teu inimigo não sabe. Diga, as 3 coisas que o teu inimigo não sabe. A primeira coisa que Saulo não sabia era que a igreja de Damasco era uma igreja de oração. Aleluia! Eu estou sentindo a presença dele aqui. A igreja de Damasco era uma igreja abastada na oração. A igreja de Damasco não é uma igreja que tem aparência, mas é uma igreja que carrega a conduta e a marca da promessa. A igreja de Damasco era uma igreja que vivia com a cara no pó, porque é uma
uma diferença de quem tem pó na cara para quem vive com a cara no pó. Eu estou sentindo a presença do Todo-Poderoso aqui. Quando eu falo de oração, eu venho discorrendo toda a Bíblia Sagrada, desde o Antigo Testamento. A maioria dos homens que marcaram o seu ministério foram homens que viviam na oração, pastor Antônio Moura. Homens que se desgastaram. Moisés no cume do monte, Arão e segurando seus braços, e enquanto o pastor Moisés estava com a mão estendida, Josué estava no vale derrubando e destruindo a Amalequita. Tem alguém aqui que está entendendo essa palavra? Ele está levantando uma geração que ora. Crente que ora tem autoridade. Crente que ora, ele não sobe a cá, ele não sobe pra cá pra ficar pedindo a mensagem do pregador. Quem prega mais, quem prega menos. Por quê? Porque só sobe pra cá quem é homem de oração. Aleluia, aleluia. Quem acredita nesta palavra? Oração. Quando eu falo de oração, Josué, na batalha contra Ais, a Bíblia vai dizer que Josué estava destruindo os inimigos, e ele disse: para sol, para lua. Eu já vou terminar. E ele estava dizendo: eu não vou pedir para Deus para a terra, para sol e nem lua, mas quando eu dobro o joelho, ele está entendendo que ele vai parar a terra e o céu para poder dar vitória. Ele vai parar o céu e a terra para poder dar vitória. Quem acredita aqui nessa manhã, levanta a tua mão, levanta a tua mão. Urabaxandaraia. Eu vejo a glória desceu através da oração, a alma venceu através da oração, o traficante se converteu através da oração. Oração, 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 oração. Aleluia. Meus irmãos, fique com a oração. Crente que ora não perde. Crente que ora não perde com Deus. Amém? Agradeço a oportunidade.